Olá, clarificados e clarificadas. Vamos falar um pouquinho deste Barcelona e PSG. Afinal, é o grande jogo que ainda não aconteceu e que muita gente queria que tivesse acontecido na temporada passada, na final da Liga dos Campeões. Porém, obviamente, a Internacional tirou o Barcelona da final. Tem alguns pontos importantes, especialmente do PSG, que eu vou trazer aqui para vocês, obviamente, mas é o grande jogo dessa fase de liga, né? Então vale aqui fazer uma préviazinha para a gente esquentar um pouquinho esse jogo. Então já peço para você deixar o like por aqui, se inscrever para não perder vídeos como esse. E claro, se você também quiser puder hypar este vídeo, ele será apresentado para mais pessoas por aqui. Vamos lá. Eu já vou começar dizendo, já vou desapontar um pouquinho vocês, porque infelizmente não será o Barcelona e PSG que a gente gostaria de ver, porque é um PSG muito, muito modificado. O Barcelona tem sim desfalques também importantes, como é o caso do Rafinha, mas o Barcelona tem mais individualidades desequilibrantes, digamos assim. Eu acho que o PSG é uma equipe mais coletiva do que esse Barcelona, apesar desse Barcelona também ter um coletivo muito importante, obviamente. Mas o Barcelona não tendo Rafinha, a gente quase esquece porque tem o Lamine Yamal. E ainda tem o Lewandowski, que, enfim, talvez a gente não sabe ainda se vai ser titular, mas, querendo ou não, tem esse outro jogador extra classe, né? No caso do PSG, os desfalques, eu acho que eles não só são mais importantes, como são mais também de quantidade mesmo, né? O Barcelona, por exemplo, terá Pedri, que para mim é o grande jogador dessa equipe no sentido de colocar a temperatura que o Barcelona quer em campo. Ele é um jogador de visão de jogo, né? Ele é um jogador que muda partidas nesse sentido de temperatura, de acelerar, de desacelerar. Ele é quem coloca o ritmo do Barcelona em campo. Dificilmente o Barcelona fará uma grande partida se o Pedri não fizer uma grande partida. Então, o Pedri estará em campo e, além disso, obviamente, terá Lamine Yamal. Então, o Barcelona chega num bom momento, vem de resultados importantes em La Liga, é líder de La Liga e, no fim das contas, é uma equipe que tende a amadurecer nessa temporada, porque, na teoria, você vai melhorar uma equipe que já era muito boa, né? Uma equipe que já tem um estágio de amadurecimento importante, diferente, por exemplo, do Real Madrid, que a gente, obviamente, acaba comparando muito. Mas, enfim, do outro lado, e aí sim é que faz com que essa partida não seja a grande final que a gente queria, é que o PSG não terá o seu ataque titular. Não é que não vai ter um atacante titular, não é que não vai ter o Dembélé, não é que não vai ter o Désiré Doué, não é que não vai ter o Kvaratskhelia. Não vai ter 3 dos seus 3 atacantes titulares. E isso muda muito, porque eu acho que o PSG vai jogar da mesma forma, mas não ter essa ponta final com 3 jogadores que foram tão decisivos para esse PSG, e aí eu estou falando de eficácia, né, de acertar dentro do gol, isso pode ser a grande diferença. E, obviamente, no ataque, são os 3 grandes jogadores da reta final do PSG, que a gente chama do melhor PSG da temporada, do melhor PSG da história, né? Com esses 3 jogadores. Então, para mim, infelizmente, vai ser um jogo que continua sendo um grandíssimo Barcelona e PSG, mas, os históricos recentes são muito bons, né? Primeiro que a gente tem o jogo da remontada do Barcelona e na temporada retrasada, né, há 2 anos. Aqui, inclusive, nesse estádio, primeiro o PSG perde aquele 3-2 lá no Parque dos Príncipes para o Barcelona e depois vence aqui por 4-1. Então, são jogos de muitos gols, são jogos de muito entretenimento, então continua sendo um super jogaço e eu faço o convite para vocês assistirem, mas a gente tem que trazer aqui também um pouco do que vai acontecer, né? Bom, ou do que a gente tem de fato. O PSG não conta com Marquinhos, que é seu capitão, não tem Dembélé, não tem Kvaratskhelia e não tem Désiré Doué. São 4 titulares. E além disso, tem outros titulares que estão voltando de lesão que não estiveram nem disponíveis no final de semana. E aí estamos falando de João Neves e Fabian Ruiz, os dois nem foram relacionados no final de semana, então a gente nem sabe ainda se vão ser titulares. E o Vitinha, que foi titular no final de semana, mas saiu ainda no primeiro tempo. Então, assim, o trio, o meio titular do PSG pode até entrar em campo titular, mas a gente não tem exatamente ideia de que será 100%, porque não jogaram no final de semana, com, eu repito, essa exceção do Vitinha, mas que jogou 35 minutos, acho que foi isso. Então, não vai ser o PSG no seu prime. E é uma pena, porque era o que a gente queria ver, né? E aí, obviamente,
que vencesse o melhor no jogo. Na zaga, o PSG vai com Hakimi e Nuno Mendes, nas laterais, e na zaga com o Pacho e o Ilias Abari, né, que é a contratação da temporada, para o lugar do Marquinhos, que está lesionado. Marquinhos e Dembélé só voltam depois da data FIFA, tá? São as duas lesões um pouco mais longas aí. E tem um ponto importante, que é o Nuno Mendes, que é titular dessa equipe e que, obviamente, será o responsável por marcar o Lamine Yamal. Ele já marcou o Lamine Yamal recentemente, na final da Nations League, Portugal e Espanha. Óbvio que eram seleções, então equipes diferentes, mas o duelo era o mesmo e o Nuno Mendes se saiu melhor. Então vamos ver se isso acontece, né? O Yamal tem a tendência a só melhorar. É um jogador de 18 anos que ainda, assim, ele já é um assombro, mas a tendência, né, que ele aprenda coisas, porque ele tem apenas 18 anos, ele não é um jogador pronto, apesar de já ser espetacular, mas vai enfrentar um Nuno Mendes, que o Hakimi falou isso na prévia com a gente, inclusive, e eu concordo muito. O Lamine Yamal vai enfrentar o melhor lateral esquerdo do mundo. Então tem um embate aí muito importante e a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Eu espero um jogo com bastante entretenimento, tá? Porque eu acho que a gente tem um Barcelona que gosta da bola, que gosta de atacar, que sabe colocar intensidade na partida, e um PSG que também tem como estilo isso, né? Ainda que não tenha os seus principais jogadores no ataque, o estilo de jogo do PSG, a forma de jogar do PSG não vai mudar. A gente deve ter lá na frente o Barcola e o Mayulu, mais um terceiro jogador que pode ser o Lee ou pode ser o Mbaye, e aí o Luiz Henrique vai ter que fazer alguma modificação, a gente não sabe quem serão esses 3 jogadores titulares no ataque, mas assim, vai fazer falta. O Barcola é um jogador que eu acho que pode nessa temporada dar um passo a mais, né? Ele faz uma grande temporada a passada, acho que são 20 gols e 14 assistências, alguma coisa assim, mas são números muito bons, mas ele ainda peca muito na finalização, apesar de ter marcado muitos gols. E em outros momentos, ou na maior parte dos momentos, ele tem Dembélé, ele tem Kvaratskhelia, ele tem outros jogadores para marcar, né? Para essa partida, ele precisa ser o protagonista, ele precisa ser o cara do ataque. E ele não é um jogador que tem mostrado uma consistência tão grande assim. O pênalti que ele bate... Onde foi esse pênalti, gente? Foi o da Supercopa? Acho que foi. Que, assim, se não foi do Supercopa, foi em outro momento, tá, gente? Mas, assim, tem uma displicência ali, uma coisa, assim, meio... às vezes de falta de concentração, e ele perdeu uns gols também aí nas últimas partidas, que você faz, ok, esse jogador precisa ainda evoluir, ele não está pronto ainda. Então, para a partida contra o Barcelona, ele vai precisar dar espaço a mais, ele vai precisar ser o protagonista do jogo, e vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Eu vou torcer muito que o meio-campo do PSG esteja 100%, que seja o titular, porque obviamente nesse caso a gente teria o João Neves, o Vitinha e o Fabian Ruiz. E assim como o Pedro são jogadores bem diferentes, né? O Pedro é um jogador muito mais de visão, tô de olho aqui se isso não vai me molhar. É um jogador muito mais de visão, de pensar o jogo, né? De mudar um pouco a atmosfera, a temperatura da partida. Mas, assim, é o grande nome do meio-campo desse PSG, desse Barcelona. Eu tô de olho aqui porque talvez molhe a minha câmera, mas vai ficar, acho que não vai chegar não. E do outro lado a gente pode ter um Vitinha, né, que é o terceiro melhor jogador do mundo na temporada, segundo a Bola de Ouro. Ele é um jogador diferente, ele não é um jogador que muda o ritmo do PSG, mas ele é o jogador que faz o melhor do que o PSG quer fazer, né? Ele é mais incisivo, ele é mais direto, né? Ele tem uma pressão diferente, são formas diferentes de jogar, né? 2 jogadores diferentes. Mas enfim, a gente quer ver um Vitinha 100% diante de um Pedro 100%. Então vamos ver como que vai ser esse embate. No fim das contas, 2 equipes gostam muito de ter a bola, gostam muito de atacar. Então talvez quem consiga dominar um pouco mais o meio-campo consiga ter mais controle do jogo. Ainda que talvez, e assim, sendo bem sincera, eu diria que é isso que vai acontecer. Eu acho que vai ser um jogo muito brigado nesse sentido, as 2 equipes querendo a bola. Não acho que nenhuma das duas vai mudar o estilo de jogo, só que eu acho que a ponta final do Barcelona para essa partida está muito melhor do que a ponta final do PSG. Eu acredito que o PSG vai criar chances, que o Barcelona vai criar chances, só que talvez não. O Barcelona hoje, para essa partida, tem mais qualidade para finalizar e para converter essas chances do que o PSG. Então, eu diria que é bem capaz que o Barcelona saia daqui com uma vitória para cima do atual campeão da Liga dos Campeões. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Quero o
palpite de vocês, em pitaco de vocês aqui nos comentários. Vocês concordam comigo? Vamos de o quê? Um 3-2 para o Barcelona, talvez? É por aí? Discordam totalmente? Acham que o PSG pode vencer aqui também, mesmo sem os seus 3 atacantes titulares? Quero a opinião de vocês. Não sai do vídeo também sem deixar o like, se inscrever no canal, hypar e, claro, palpites aqui, porque vou ler, hein? É isso, gente.